Muito boa noite! Vamos esperar o pessoal entrar. Já vou compartilhar aqui, compartilhar com vocês. Nós vamos falar hoje sobre as manutenções prediais, a sua importância, como ela pode ser feita. A gente vai falar sobre um assunto que é fundamental. E por que eu falo que é fundamental? Eu não vou entrar no assunto agora, no tema agora. A Jéssica, obrigada Jéssica pela sua presença. Mas eu vou falar para vocês que a nossa empresa, a Nobre Engenharia, a gente utiliza algumas ferramentas, obrigada Alisson, algumas ferramentas da questão da manutenção, né? A gente utiliza o plano de manutenção. Então, nós fazemos um plano de manutenção para os condomínios. Depois que a gente faz a inspeção predial, nós utilizamos hoje mesmo. Eu recebi uma cliente, eu não fiz o laudo de inspeção predial dela, desse condomínio, e ela solicitou para que eu fizesse um plano de manutenção para o condomínio dela. Esse outro passo, você vai trabalhar em cima da inspeção predial. Então é importante que você tenha conhecimento sobre esse laudo para depois você conseguir colocar esse plano de manutenção em dia. Agora sim, um negócio bem legal, que na minha mentoria NED, que agora a gente vai mudar o nome, né? Vai ser outro nome. Mas a gente tem um módulo lá que eu falo sobre o plano de manutenção, que você pode utilizar em qualquer lugar. Na sua cidade, onde você mora, você pode também estar oferecendo esse serviço. E ele é bem interessante porque ele não tem, no Brasil, a gente já pesquisou sobre isso, não tem nenhuma empresa que preste esse tipo de serviço, então é um serviço bem inovador e que realmente traz benefícios, porque, como eu sempre digo, a manutenção preventiva, ela é muito mais barata do que a manutenção corretiva. Então, vamos investir na preventiva. Eu acho que falta agora começou. Pronto. Já são 19h38, eu sou muito pontual. Todo mundo que me acompanha aqui sabe, eu gosto de cumprir o horário. O que é que a gente vai falar inicialmente? Eu queria mostrar pra vocês, eu tenho algumas planilhas, mas eu não vou falar dessas planilhas agora. Quando você recebe o seu condomínio, aquela edificação, você recebe um documento que vai falando sobre todas as garantias. Por que eu tô falando da garantia? Porque uma coisa puxa a outra. O condomínio, quando ele vai entregar aquela edificação, ele fala das garantias. Então, não adianta você ter todo esse documento que o condomínio, a construtora entrega e você não colocar em prática. Então, não vai adiantar você ter todo esse controle com planilha, solicitar um plano de manutenção, que a pessoa, Emanuela, eu queria muito um plano de manutenção predial, você pode visitar meu condomínio, mas se não colocar em prática, não adianta em nada. Eu falo assim, não me chama, porque você vai gastar o seu dinheiro e eu vou perder meu tempo, porque é interessante quando você vai no condomínio e aí as pessoas pegam a tua inspeção e você volta para realizar outra inspeção, porque vai depender da idade da edificação, você volta a cada 3 anos, anualmente, quando as edificações têm mais de 50 anos de idade. Então é muito bom, é muito gratificante quando você volta e você vê que o condomínio colocou todas aquelas observações das manutenções em fachadas, da questão das correções, e aí você fica muito satisfeita, porque você vê que o seu trabalho está sendo colocado em prática e aquela manutenção está sendo cuidada, que é a nossa recompensa maior. Mas aí o que é que eu queria dizer? Se você tiver aquele documento que vem falando sobre todas as garantias, se você fizer todas as garantias de acordo com o que você recebe da construtora, vai ser muito massa. Por quê? Você vai estar cumprindo, aquela edificação, ela vai estar passando por todos os processos de manutenções preventivas, você vai ter uma durabilidade daquela edificação maior, as pessoas, os moradores, eles vão ver que o síndico, o administrador, o responsável por aquela edificação, ele está cuidando daquela edificação. Então, você vai ser muito mais barato as manutenções e você vai ter a durabilidade daquela edificação. Fora que eu falo muito também sobre isso, sobre a questão da valorização do imóvel, que é fundamental. Quando você cuida da edificação, que você faz todas as manutenções, aquela edificação, quando você vai vender, ela vai ter
a pessoa que for comprar, ela vai ter uma valorização. Então, ela vai ver que aquele condomínio, ele está sendo bem cuidado. As piscinas, essa semana, pessoal, eu fui visitar um condomínio, eu acho que eu até postei no Rios. E aí, no Reels, que o pessoal fala assim, e aí eu vi os revestimentos, eles estavam todos desplacando, todos. E no fundo da piscina, eu sempre vejo nas laterais, né, nas paredes das laterais da piscina. Mas até no fundo da piscina, você já conseguia constatar que já estava tendo desplacamento. Provavelmente também infiltrações. Mas eu fui fazer uma visita e fiquei horrorizada, porque eu nunca tinha visto uma situação daquela. Mas, infelizmente, acontece. E condomínio de médio padrão, assim, de apartamentos de 600, 800 mil reais, e o condomínio estava bem deteriorado. Então, não vamos deixar nossas edificações ficarem nessa situação. Aí, agora, eu queria mostrar pra vocês, peraí, não, eu acho que não vai ter como mostrar, mas eu posso depois, quem tiver interesse, eu posso compartilhar minhas planilhas. Agora, eu não sei se é algum bônus da mentoria. Gente, eu vou verificar, porque eu não tenho certeza. Mas essas planilhas, o que é que a gente vê nessas planilhas? Deixa eu procurar aqui. Tá bem aqui. Pronto. Vocês sabiam que as manutenções, elas têm que ser diárias? A gente tem a planilha de manutenções diárias, manutenções semanais, manutenções mensais, trimestrais, semestrais e anuais. Por que eu tô falando nisso? Porque às vezes uma coisinha que você acha que é insignificante, pessoal, quem tiver aí, compartilha a nossa live para que outras pessoas possam acessar. Eu tô fazendo uma live por semana. Na próxima semana eu confundi essa semana que eu acho que era com a Marcela, que é minha aluna também, já foi minha aluna. Só que a Marcela a gente tinha combinado para a próxima semana. E a gente também vai ter um curso também com o pessoal do IBAP aqui do Ceará. O curso vai ser sobre recebimento e entrega de obras, que também é uma live que é bem interessante a gente falar sobre ela. E próxima semana a gente vai ter uma... Boa noite, Alexandre, seja muito bem-vindo. A Gleides também, que sempre fala comigo pelo direct, o Jarlon, sejam todos muito bem-vindos. E aí... Voltando ao assunto, o pessoal da Pavimari também, grande abraço, admiro demais o trabalho de vocês. É muita gente para falar. E aí, essas manutenções, você tem que utilizar um sistema simples que as pessoas tenham acesso. Manoel, como é esse sistema? São planilhas que o administrador, o síndico, ele possa estar atualizando. O que é que eu vou verificar? Vamos dar um exemplo aqui. O que é que eu vou verificar? Você vai pegar um zelador, uma pessoa que acompanha o síndico, uma pessoa que tenha conhecimento daquela edificação, que ela conheça todos os locais, que ela consiga passar essas informações numa planilha e chegar essas informações até o síndico. Porque também o síndico não tem como ele ir diariamente verificar todo o condomínio. Mas aí o que ele vai fazer? É uma manutenção, eu tô falando pra vocês que é uma manutenção preventiva, para que você não tenha os custos de uma manutenção corretiva, tá bom? E aí a manutenção preventiva, eu vou dar um exemplo. Nos portões, o que é que a gente pode colocar numa planilha falando sobre os portões? O que é que a gente pode fazer para ter uma durabilidade maior na manutenção desses portões? Você pode colocar para limpar os trilhos diariamente, verificar o funcionamento. Isso tudo é manutenção preventiva. Aí você vai para iluminação. Você vai verificar quais são as lâmpadas que estão... Muito obrigado, pessoal da Pavimari. Você vai verificar quais são as lâmpadas que estão queimadas, as que precisam ser trocadas. São coisas simples, mas isso mesmo, Ana. Funcionamento dos motores. São coisas simples, pessoal, mas que são fundamentais. Então é importante que você tenha dentro do condomínio, quando você for fazer a visita para o síndico, para o administrador, é importante isso mesmo, lâmpadas, a questão da validade, do funcionamento. Então isso são coisas, são itens que devem ser verificados diariamente. Agora a nossa live tá chegando mais gente. O Instagram, ele demora muito a entregar. Por isso que às vezes eu sempre entro 5 minutos. As meninas estavam me dizendo pra mim entrar 10 minutos antes pra eu poder conseguir entregar pra mais seguidores. Mas vamos voltar pro assunto principal, que aqui não importa seguidor. O importante é que vocês estejam aqui comigo e vocês estejam adquirindo algum tipo de conhecimento que eu possa ajudar e que eu saiba.
E aí, vamos lá. Vamos pro outro exemplo, o elevador. O elevador, é importante que você verifique o interfone, o funcionamento do interfone. Nas áreas comuns e halls, a questão das limpezas, que são fundamentais, porque, querendo ou não, esses materiais que acumulam, eles desgastam os rejuntes, eles desgastam o aviãozinho. Isso mesmo, Ciro, muito obrigada. E aí, os hidrômetros, vamos verificar como estão o funcionamento dos hidrômetros. Então, são muitos itens. Vamos para outra planilha que a gente usa. Isso é a diária. Aí, nós vamos para a semanal. Na semanal, o que é que você tem que verificar de manutenção? Para que você não tenha uma manutenção corretiva, que o custo é maior. Vamos lá. Nós vamos verificar a questão... Não, aqui. Nós vamos ver ralos e grelhas. Vamos ver... escadarias, estacionamento, sempre fazer a limpeza semanalmente, desobstruir, sabe aquelas escadas as escadarias, as escadas de emergência? É fundamental que aqueles locais também estejam desobstruídos, não esteja nenhum tipo de material que esteja impedindo. A gente fala muito isso nas instalações de combate ao incêndio, porque ali são rotas de fuga. E as pessoas precisam que esses locais eles tenham acesso livre para caso aconteça algum acidente, elas possam transitar naquele ponto sem ter nenhum obstáculo. Porque às vezes você vai fazer uma inspeção, ou então você vai visitar um condomínio, você encontra portas, a pessoa troca a porta, aí deixa lá no hall. A pessoa vai fazer alguma reforma dentro do apartamento, vai lá, deixa um vaso que foi trocado. Então, é importante que a pessoa que esteja administrando aquele condomínio, eu tô falando para vocês que a maioria aqui são profissionais, meus alunos. É importante que vocês orientem, né? Porque nós que vamos levar esse conhecimento para os síndicos e administradores. E nós estamos fazendo nossa parte de orientação. Mesmo que às vezes o pessoal diz, mas Emanuele, eu sou eu visito 10, 15 condomínios, mas nós estamos fazendo como... profissionais, nós estamos fazendo nosso trabalho de orientação. Mesmo que seja uma coisa assim que a gente vai plantando, para que, posteriormente, as pessoas, os síndicos, os administradores, eles tenham essa cultura de cuidar das edificações. Claro que já existem no mercado síndicos profissionais maravilhosos, que você nem precisa falar sobre isso. Quando você vai conversar, ele já tem tudo. Emanuele, eu já utilizo essa planilha, o que é que você acha? E isso a gente fica muito satisfeito, porque a gente sabe que, graças a Deus, não são a maioria dos profissionais que cuidam, administram condomínios, que pensam dessa forma, que eles realmente querem cuidar para que o condomínio não tenha custos muito elevados. Aí vamos lá, o gerador, vai verificar o nível do óleo do gerador, vai verificar a entrada e a saída da ventilação, vai verificar na questão de vazamento, se existe algum vazamento. Pessoal, olha a importância disso. Você vai lá, você pediu, o síndico foi lá, o zelador, ele foi orientado, ele foi treinado para isso, e aí ele vai pegar a planilha dele. Qualquer pessoa consegue identificar, ele vai lá em cima, não, o síndico, avisa para ele, não, tem um ponto do subsolo que tá com infiltração, ele não sabe, às vezes ele não sabe que é uma viga, não sabe que é um pilar, mas ele sabe que tem um ponto de infiltração. Então é importante que ele mostre para a administração do condomínio que existe aquele ponto. Por quê? Porque quanto mais cedo você identificar aquele ponto de vazamento, de infiltrações, você vai conseguir tratar e aquela estrutura ela vai ser menos afetada. Por isso da importância dessas planilhas de manutenções. Da pessoa saber que precisa ir diariamente, semanalmente, mensalmente e trimestralmente. Tô falando só inicialmente, né? Isso chega e rimou. Agora vamos para... Isso aqui também é semanal, tem muita coisa para verificar. Vamos para a quinzenal. Aí você vai na parte de bombas, aí vai verificar se o barrilete, você faz o revezamento das bombas, telhados. Outro ponto fundamental, a limpeza das calhas. Vocês aí que visitam muitos condomínios, vocês já prestaram atenção o quanto que as calhas ficam obstruídas devido à sujeira que o vento traz, folhas. E essas calhas, elas causam muitos transtornos para os condomínios. Então, é fundamental que, quinzenalmente, elas sejam limpas. Dedica uma pessoa
da tua administração, do teu condomínio, para fazer essas pequenas limpezas. São pequenas coisas, mas que fazem diferença. Aí vamos para os geradores, vai verificar se estão funcionando, se está tudo em ordem. A parte de paisagismo, ver a manutenção do paisagismo, porque paisagismo também faz parte da manutenção. Outra coisa que eu acho que é bem interessante falar aqui, que quando você vai, eu não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo, se eu tiver, se na sua cidade for diferente, você pode colocar aí. Alisson, vai ficar gravado sim, tá bom? Pode deixar. E aí, qualquer coisa, vocês vão anotando depois essas observações que eu tô falando. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, vão no direct, fala comigo, que eu tô sempre quando eu posso, eu respondo as dúvidas de vocês. Boa noite, Hamilton, grande abraço. E aí, é importante que todas essas empresas, agora a gente tá falando como orientação para síndicos e administradores, todas essas empresas que fazem serviços de paisagismo, serviços de manutenção de elevadores, serviços de, deixa eu ver o que mais, de manutenções das instalações elétricas, todos esses serviços, os síndicos, eles têm que solicitar o quê? ART, anotação, responsabilidade técnica. Sabe por quê? Porque o CREA, eu tô falando em relação ao meu estado, certo? A minha cidade, Fortaleza. O CREA, ele visita esses locais, certo? E ele quer saber se aquele condomínio, aquele hotel, ele tá passando por algum serviço. E aí ele vai lá na administração daquela edificação e vai solicitar todas as RTs. Então é importante que a gente informe para os síndicos, administradores, as pessoas que cuidam das edificações, que para todos os serviços elas têm que solicitar a anotação de responsabilidade técnica, porque vai correr o risco delas serem fiscalizadas. Vamos lá, nós estávamos para a questão das manutenções quinzenais. Aí a gente vê a questão das iluminações de emergência, que são muito importantes. Você vai ver o quê? Você vai acionar o botão, vai verificar se ela está funcionando, se está em ordem ou não. E agora, a manutenção mensal. Ela vai ficar salva, porque como eu falo muito rápido, né? Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem colocar aqui que eu diminuo um pouquinho, eu desacelero. E na manutenção mensal, você vai verificar o quê? Você vai verificar os portões de madeira, porta corta-fogo, as impermeabilizações, os sistemas de instalações de combate ao incêndio. Aí, Emanuele, o que é que eu preciso ver? Mensalmente, a questão das impermeabilizações. Você vai ver a impermeabilização da piscina. Você vai verificar os rejuntes, que são pontos de infiltrações. Caso, Emanuele, apareceu, vou avisar para o síndico que existe um ponto de infiltração na piscina através do rejunte. Avisa já para o síndico responsável para aquele ponto já ser tratado. Por quê? Porque, como eu sempre digo, a água ela vai percolando por baixo do revestimento e aquela peça, posteriormente, vai ocorrer o desplacamento. Úrsula, muito obrigada pela sua presença, a Jéssica, a Márcia. Quem tiver aí, pessoal, vai lá no aviãozinho, compartilha para que outras pessoas vejam, acompanhem a nossa live. E outra coisa, se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui que se eu souber, eu vou te ajudar, tá bom? O nosso propósito é conte sempre comigo. Eu sempre falo isso nas minhas mensagens. Todo mundo que manda direct pra mim já tá cansado de ouvir isso. Aí vamos lá para a questão das instalações de combate ao incêndio. Também, essa mensalmente, o que é que você vai verificar? Você vai verificar os engates, as mangueiras, se estão em ordem ou não, se estão íntegras, se tem algum problema, se está aparecendo alguma falha. Vai testar o sistema de alarme agora. Testar o sistema de alarme de incêndio. Por que que é importante que aconteça esses testes? A maioria dos condomínios, eu tô falando porque a gente visita muitos condomínios, mas a maioria, elas não, esses síndicos, administradores, infelizmente, eles não têm essa preocupação. E aí, o que é que vai acontecer? As pessoas, elas não sabem que é importante que se façam testes nessas instalações de combate ao incêndio. Por quê? E eu até estava comentando, eu não sei com quem, não sei se foi com um aluno, foi algum colega, que eu falei da importância, porque aconteceu alguns incêndios aqui na nossa capital, na cidade de Fortaleza, e aí as pessoas não sabem usar o sistema de instalações de combate ao incêndio. É importante que os moradores também sejam informados. Eu imagino que assim,
tipo, uma vez por ano, todos os moradores eles sejam reunidos, estejam reunidos. Eu não sei se tem alguma empresa que faça isso, porque eu não trabalho nessa parte de instalação de combate ao incêndio, mas eu acho que era fundamental, tipo, reunir os moradores e fazer um treinamento, mostrar como funciona, como é que liga o extintor, treinamentos periódicos, isso mesmo, Ana Cláudia. Eu não sei nenhuma empresa que faça isso, mas eu tô dando só a ideia, porque é muito importante. As pessoas não sabem. A secretária do apartamento, a moradora, uma senhora idosa tá lá, aí a pessoa sai correndo e não sabe o que fazer. Aí eu não sei se foi algum estado aqui do Nordeste que a Ana Cláudia tá dizendo que o esposo dela faz esse tipo de treinamento em São Paulo, mas aqui em Fortaleza, Ana Cláudia, que eu saiba, eu não conheço nenhuma empresa que faz esse tipo de treinamento. Mas eu tô falando assim, com essa finalidade, ensinar para os moradores da necessidade de utilizar esses equipamentos. E aí você vai verificar os sensores de presença, elevadores, os quadros de forças. Vai verificar o quê? A questão dos ar-condicionados, as manutenções preventivas. Pessoal, às vezes nós visitamos muitos condomínios, aí você vê na fachada as infiltrações devido, olha esse item, devido ao entupimento dos drenos do ar-condicionado. Quando as pessoas vão colocar os ar-condicionados nos apartamentos, elas esquecem que é importante que na hora de fazer a manutenção desses ar-condicionados, precisam ser realizados também a limpeza desses drenos, porque o dreno entope e a água vai, vai infiltrar. Mas, assim, a gente fala, né? Mas às vezes a gente fala, mas as pessoas só acreditam quando realmente acontece. E muitos condomínios passam por essa situação aqui na minha cidade. Então vamos lá, para trimestral. O que é que a gente vai verificar nas manutenções trimestrais? Nós vamos verificar as esquadrias de alumínio, as caixas de água, caixas d'água. Nós vamos o quê? Vai limpar. A cada 3 meses é importante que se aconteça a limpeza das caixas, certo? Caixas de gordura, caixas de espuma, caixas de esgoto, o gerador também, a limpeza da cabine. Verificar o nível do motor, né? O nível de óleo do motor. Trocar, se necessário, o filtro do óleo, o catalisador, porque é muita coisa. A parte de instalações de gás tem que fazer a inspeção de vazamento de gás e da integridade das tubulações, é fundamental também. Aí vamos aqui para trimestral, nós vamos para semestral, que eu acho que já tem uma importância muito grande, porque a cada 6 meses você tem que estar fazendo esse tipo de serviço. A desvantagem de você fazer uma live sozinha é que você toma água e fica todo mundo em silêncio. E vamos lá, para as instalações de gás. Teste de estanqueidade é fundamental a cada 6 meses. Os hidrantes, realizar teste nas mangueiras. As bombas de incêndio, teste no barrilete. As antenas, vistoriar. Seja muito bem-vinda, Thaís, a Sabrina. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos lá, para as bombas, eu já falei, instalações de gás, sistema de incêndio, verificar a carga dos extintores, outro item fundamental. E nas caixas d'água, a limpeza e a desinfecção. Nas instalações hidráulicas, testar a abertura dos registros e das bombas submersas, verificar o seu funcionamento. Vamos aqui para anual, isso. Aí agora, anual, já começa a aparecer o quê? Alvenarias. E aí o que você vai ver nas alvenarias? Você vai ver alguma fissura, deixa eu ver, alguma infiltração, as juntas de dilatação, que é importante também, alvenarias e muros. Você vai corrigir, vai verificar primeiro, vai corrigir essas fissuras, vai corrigir essas infiltrações e depois você vai verificar a questão das juntas, como é que tá esse material. Ele está íntegro, então beleza. Aí vamos para as estruturas. Você vai verificar anualmente a integridade dessas estruturas. Lajes, vigas, pilares. Seja muito bem-vindo também o pessoal da Planner Consultoria. Muito obrigada pela sua presença. E aí, tem os forros de gesso, tem para-raios, tem extintores, contratar as recargas de extintores é fundamental. As mangueiras, fazer o teste das mangueiras.
E a pintura? Vamos lá. Todo ano as pessoas, elas acham que você recebe o condomínio e aí aquela estrutura, aquela pintura, ela vai durar para sempre. E infelizmente não é assim que funciona. Então você tem que pintar anualmente o corrimão da escada, tá certo? Vai ter que fazer o quê? Vai ter que repintar os halls, as pinturas, elas têm garantia. Vai dependendo da construtora. Fachada, a cada 3 anos você tem que fazer uma lavagem na fachada. Mas eu tô falando daquela lavagem que deixa a fachada, que tira toda os tóxicos, né, da poluição, as chuvas, o sol. Então tudo isso ela adere na fachada. Então ela tem que ser lavada para ela o quê? Ter uma durabilidade maior. E aí vamos fazer o quê? Nas mangueiras, nós vamos fazer os testes nas mangueiras. No corrimão nós vamos pintar. Nos pergolados a gente vai também pintar. Nas quadras a gente vai repintar os equipamentos. Então, gente, é muito... Ó, tá aqui, ó. Fazer lavagem. Aqui, nesse condomínio, ele colocou fazer a lavagem da fachada com água corrente anualmente. Mas não é assim que funciona. Sabe por que não é assim que funciona? Porque eu conheço poucos condomínios que fazem, que realmente levam isso aqui bem a sério. Eles fazem, eu escuto bastante, não, isso aí é a cada 3 anos. Isso aqui era o ideal, beleza, é o que vem, né? Que a gente é informado. Mas, infelizmente, as pessoas demoram muito a fazer esse tipo de... Ó, o Van Dilson tá dizendo que faz limpeza e conservação de fachadas. Vandilson, se eu estiver errada, você me corrige. Mas é fundamental essas limpezas devido à questão da durabilidade dessas fachadas. Aí você tem a questão das juntas de movimentação, das juntas de assentamento. Então, tudo isso precisa ser feito manutenções. Falando de fachadas, eu não sei se vocês viram lá no nosso post, agora a gente está fazendo inspeções, né, com a emissão de laudo. Boa noite, Ivânia, um abraço pra você. A gente tá fazendo isso mesmo. O Vandilson tá falando que indica a cada 3 anos. Beleza, é isso mesmo. É porque tem algumas construtoras, Vandilson, que entrega os seus documentos de garantia, né? Que é aquele documento quando você compra aquela edificação e ela vem dizendo as garantias de cada serviço. E ela orienta esses tipos de manutenções, que vai depender a cada 2 anos, a cada 3 anos, mas na norma realmente é a cada 3 anos. E aí a gente lançou agora as inspeções com drone, com câmera termográfica, para evitar aqueles monte de marcação, 4 no máximo. Eu recomendo pelo menos no máximo a cada 3 anos, eu acho que 4 já é muito. E aí... a gente está fazendo agora esse tipo de serviço. Porque como é que a gente consegue visualizar? Com a câmera termográfica, tem outros drones que você utiliza, que você consegue ver a espessura de cada revestimento da fachada, do emboço, do chapisco, e aí você consegue identificar exatamente a espessura. Na câmera termográfica, a invenção maravilhosa, eu sou fã de tecnologia, quem me conhece sabe, a parte melhor. Você consegue identificar pela fachada, com drone, a utilização de drones, a questão das infiltrações. Eu visitei um condomínio, eu não sei se eu contei pra vocês ou eu fiz algum vídeo sobre isso. O meu cliente, ele me convidou para fazer um laudo, porque o condomínio estava dizendo, o condomínio síndico estava dizendo que o apartamento dele, que era uma cobertura, estava levando infiltrações para os outros moradores, o apartamento inferior. E para outros apartamentos. E aí nós levamos a nossa câmera termográfica e nós detectamos que aquela fachada, na altura do apartamento dele, que eu acho que era 15º, 16º, eu não tô lembrada. A fachada foi feito reparos pontuais, certo? Com material inadequado. É tanto que quando eu coloquei o dedo nos locais que eles tinham feito o serviço, o material veio grudado na minha mão. Não era um material, como é que eu posso dizer, maleável, certo? E aí ele ficou muito satisfeito porque a gente conseguiu realmente saber de onde é que estava vindo as infiltrações também para o apartamento dele.
porque ele estava tendo muito problema. A água estava entrando para dentro do banheiro, através da fachada, e ele já tinha perdido bastante coisa. Já tinha perdido forro, tinha perdido revestimento. Então, ele estava tendo, além do desgaste. E ele ficou muito satisfeito. Aí, o que foi que aconteceu? Eu falei assim, ó, pede pro síndico ligar para mim, que eu consigo explicar para ele. Eu não estava em Fortaleza nesse dia que ele queria marcar uma reunião. Aí, eu falei assim, pede pro síndico ligar para mim, que eu explico para ele, não tem problema. Aí, ele disse, não, Emanuele. Aí, quando foi, passou. Aí, quando foi na outra semana, foi no final da semana passada, eu liguei para ele de novo. Aí perguntei, e aí, resolveu o teu problema? Aí ele falou assim, Emanuele, o síndico, ele vai fazer do jeito que você colocou no laudo. E aí eu fiquei muito feliz, pessoal, muito, porque isso é a nossa recompensa maior. E outra coisa, às vezes a gente acha que a gente entrega um trabalho e dá tchau pro cliente, e não é assim. Agora eu já tô dando algumas dicas de como eu trabalho. E não é assim. A gente tem que saber se o cliente, ele tá satisfeito. Claro que a gente não vai agradar todo mundo, né? Que nós não somos Deus. Mas é importante que você tenha esse retorno pro cliente e pergunte pra ele. Deu certo? Tá precisando de mais alguma coisa? Funcionou? Porque é muito bom quando você recebe esse retorno e o cliente diz, Emanuele, você me ajudou bastante, sou muito grata, muito obrigada, ainda bem que você apareceu, que você conseguiu, ele já estava cansado, muito aborrecimento, e ele mostrou que a responsabilidade não era dele. E o mais legal que aconteceu foi que quando eu fui visitar os apartamentos que estavam com esse problema, ele chegou e disse assim pra mim, Emanuele, eu não quero saber de quem é a responsabilidade, se é minha, se é do condomínio, eu quero saber, eu quero resolver. E isso é muito massa. Porque ele não queria que eu colocasse, porque nós somos imparciais, a gente não coloca a opinião da pessoa que está contratando a gente. Não, eu fui lá para verificar realmente se era do apartamento dele, porque ele tinha uma piscina. Então todo mundo do condomínio achava que o problema no apartamento era devido às infiltrações que estavam oriundas da piscina dele. Só que não era. Era da fachada que estava passando para dentro dos apartamentos. Ó, o Vandilson está colocando simples orçamento, apresentar e não apenas enviar. Eu vou defender os números, explicar o que está lá. É fundamental, eu falo muito para meus alunos, Vandilson, que quando a gente vai passar um orçamento, a gente não passa orçamento por telefone, por e-mail. Por e-mail, beleza, porque você já fez a visita, não tem nenhum problema, mas você conheceu aquele cliente. E também, outra segurança para nós profissionais é que você foi lá no local, você viu como é que estava aquela situação. O Hamilton tá colocando aqui, qualquer mercado pós-venda é recomendável para o cliente voltar e indicar. E eu falo bastante sobre isso. Os meus clientes são indicações. Eu tenho Instagram, eu tenho WhatsApp, eu tenho grupos de síndicos, mas a maioria dos meus clientes, 90% dos meus clientes, são pessoas que já fizeram serviço comigo, me indicam para algum colega. Ai, não, é porque tem uma engenheira porque ela faz assim, assim, assim. Eu acho que seria interessante você chamar ela pra vir aqui, ela é muito gente boa. E é muito bom isso, a gente saber que as nossas indicações são porque nós fizemos um serviço de qualidade e outra pessoa indicou, tá bom? Vamos voltar lá pro nosso assunto, a gente já fugiu um pouquinho, mas tudo bem. Todo assunto que a gente comentar aqui é bem relevante para a questão também da gestão, da sua gestão comercial. Aí nós verificamos a questão das manutenções anuais, a questão das recargas dos extintores, que também é fundamental, as pinturas eu já falei, os pisos, verificar e refazer rejuntes. Rejuntes não duram para sempre, apesar que tem alguns materiais que eu quero até fazer um teste no mercado, que tem uma durabilidade maior a questão dos rejuntes, mas eles não duram para sempre. Então é importante que se refaçam os rejuntes. Outra coisa é verificar se tem alguma questão de desplacamento. E aí você faz como? Ah, não, eu sou síndico, eu sou administrador. Sabe o que você faz para você poder, ou então você que é profissional, para poder orientar o teu cliente? Você diz, não, você pega um cabo de vassoura e vai lá e faz o teste percussivo. Verifica como está aquele revestimento. Por que eu tô dizendo isso? Porque aquele revestimento que não foi tratado, que tá desplacando, aí vem a zeladora e ela vai lá lavar e aquela água vai percolar por baixo do revestimento e vai começar a desplacar outras peças. E aí a manutenção corretiva
vai ser altíssima, porque foram várias peças que foram afetadas. É muito mais interessante você fazer um teste e você detectar uma peça. Você vai lá e faz a troca. Do que você ver toda uma área comum, todo um deck, que aí você vai ter que trocar. Por isso é importante fazer teste de percussão nos revestimentos das áreas comuns. Pega, como eu disse, pega um cabo de vassoura e vai batendo. E aí, não, eu tenho dúvida, eu não sei verificar o som. Faz o teste de arrancamento, vê como é que essa peça tá, que aí tu vai ter certeza. Aí vamos lá, vamos para as portas corta-fogo. A gente vai verificar o quê? Vai regular essas portas. Vamos, limpeza das casas de passagem, das caixas de passagem. Verificar o sistema de segurança, antenas, rufo, para-raios. Gente, é muito serviço, tá certo? Mas que ajuda bastante. Pronto, era mais ou menos isso da questão das manutenções que eu queria falar com vocês. Deixa eu ver se tinha mais algum outro ponto. Outra coisa que é legal. Esse que eu tava falando do documento é o manual das áreas comuns, que você recebe quando você compra uma edificação, tá certo? E aí, qual é a norma que a gente utiliza se você tiver dúvidas? Vou até mostrar um livro que eu tenho aqui sobre normas, que é bem legal. Aí eu vou até mostrar pra vocês. Olha que eu recebi hoje, olha que massa. Ó. Caça-vazamentos. Eu já tenho o geofone, que é muito legal. Já faz o quê? Um ano e pouco já que a gente tem. É esse daqui, das normas, que eu quero mostrar pra vocês. É esse. Tem até o material norma de desempenho. Pronto, ó. Aí nesse material aqui, tem a questão dos prazos de garantia. E nesse livro aqui, que é do Marcelo Fabiano, ele vem falando sobre as normas de desempenho das edificações. Aí deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês, rapidinho. É muito legal, viu, pessoal, esse livro. Pronto, aí ele fala um pouco. Na verdade, o livro dele é todo baseado na 15575, né? Que é a norma de desempenho. Mas ele também fala um pouco sobre edificações habitacionais, a parte de desempenho. A 15572, que são... Deixa eu ver aqui. Pronto, requisito para sistemas de estruturas. Boa noite, Daila. Boa noite, seja muito bem-vinda. E tem também, ele fala também nesse livro, ele fala sobre os sistemas de cobertura, sobre as vedações verticais internas e externas, tá bom? Ele é muito legal. Qualquer coisa eu tiro um print e depois posto. Eu tenho muito livro aqui, mas eu tô estudando ele aos poucos e aí eu vou passando pra vocês as minhas indicações, se realmente vale a pena. Agora, voltando. Agora eu quero falar também sobre os prazos de garantia pra gente poder fechar. Geralmente as construtoras, elas dão 5 anos de garantia para fundações, a parte estrutural, a estrutura principal, estruturas periféricas, arrimos e contenções, né? Aí qual é a garantia que ela dá? Ela dá garantia de segurança e estabilidade, estanqueidade das fundações e contenções. Beleza, 5 anos, ótimo. Andréia, seja muito bem-vinda. Kyoto GP. Muito obrigada também pela sua presença. Aí vamos para as paredes de vedações, estruturas de cobertura. Também segurança e integridade. 5 anos, tá bom? Tô falando de garantia agora. Aí equipamentos industrializados, aquecedores, interfones, automação de portões, 1 ano. Instalação e equipamento, 1 ano de garantia. Só 1 ano, não adianta. Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistema de combate ao incêndio, pressurização das escadas, iluminações de emergência. Instalações e equipamentos, 1 ano. Também, só 1 ano de garantia. Porta corta-fogo. Muita gente errou, eu botei na caixinha de pergunta, não. Eu fiz um quiz perguntando o que vocês achavam, se era 1 ano
sobre a porta corta-fogo, se era 1 ano ou era 3 anos. Eles dão só 1 ano de garantia para dobradiças e molas. Só 1 ano de garantia. Já para a questão das integridade da estrutura da porta corta-fogo e batentes, né, da porta e dos batentes, eles dão 5 anos de garantia. Isso de acordo com a 15575, que também fala nesse livro aqui que eu tô falando para vocês. Aqui já é outra coisa, que são as minhas anotações. Que eu também vou fazer uma live na próxima semana sobre inspeções prediais. Não percam, vai ser massa. Na quarta, eu vou fazer uma live com a Marcela. A gente vai estar falando sobre manutenções. E na quinta, eu vou estar fazendo uma live. Eu peço até desculpa, porque na segunda-feira eu saí anunciando, só que realmente me confundi. E na quinta-feira eu vou fazer uma live com o pessoal do IBAP, mas não vai ser aqui no meu Instagram. Não sei se eu vou conseguir transmitir aqui pra vocês. Eu imagino que seja no YouTube, na página deles. Mas eu aviso durante a semana. E as instalações elétricas, eles dão garantia na questão de tomadas, interruptores, disjuntores, fios, equipamentos. Só 1 ano. A garantia, pessoal, não pensem que os materiais, eles duram para sempre. As construtoras, elas dão garantias. Então, é importante quando você vai receber aquela edificação, então você vai fazer... Atenção, você vai fazer um recebimento de obras, você tem que conferir os manuais, verificar quais são as garantias que aquela construtora, aquele construtor está oferecendo. Aí, para a questão da instalação elétrica, eles dão 3 anos de garantia. Aí vamos para as instalações hidráulicas. Integridade e estanqueidade, 5 anos, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui que eu tinha anotado para passar para vocês, para a gente poder fechar. Aqui vai ser sobre o laudo de inspeção predial. Pronto, aí outro item também que é importante quando vocês vão fazer o recebimento, né, que também tem a ver a questão da garantia, são os materiais que estão sendo aplicados naquele local, para saber se está de acordo. Isso, todas essas informações, elas vêm no manual do proprietário, no manual do condomínio. Vocês têm alguma dúvida? Eu tô finalizando por aqui, hoje o dia foi bem puxado, mas eu quero agradecer a presença de vocês, eu acho que deu para passar bastante coisa, eu vou deixar salvo, porque foi muita informação, e aí depois, se vocês quiserem assistir novamente e anotar, né, tudo que eu falei, porque eu falo muito rápido. A Michelle tá entrando agora, seja muito bem-vinda. O Jefferson também, seja muito bem-vindo. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Sou muito grata. Essa semana eu fiquei muito feliz, porque foram muitas perguntas. Eu comecei a fazer alguns vídeos e eu quero continuar fazendo esses vídeos porque eles são bem legais, porque além do conhecimento, a gente tem a troca muito grande entre eu e você. A gente conversa pelo direct, tira dúvidas. Eu acho massa que agora a gente tem um quadro que é Patologia na Prática, que eu vou estar sempre... Obrigada, Ana! Eu vou estar sempre postando sobre essa patologia na prática. A gente está tendo muito sucesso com esses vídeos. E eu acho que é bom para você que não tem ainda um pouco de experiência, porque a experiência ela vem de acordo com o tempo, né? Eu até falei com a Morena, eu conheci a Morena essa semana, que é outra seguidora aqui, e a gente estava falando sobre isso, da importância da gente ter a experiência, ter a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que tem um pouquinho mais de conhecimento e que possa transmitir esse conhecimento para que ela possa também crescer e desenvolver o trabalho dela no mercado de trabalho, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem contar comigo, tô no direct, vou tentar fazer mais conteúdo que vocês colocam e também sugestões vocês podem mandar. Tá aí a Morena. É isso aí, Morena, porque eu não tava reconhecendo o nome do teu Instagram. Aí a gente se conheceu essa semana, foi bem legal. Foi ontem? Foi ontem. E aí a gente vai fazer um trabalho bem legal juntas, se Deus quiser. Viu? Manda mensagem se tiver alguma dúvida, manda direct, sugestões de patologia na prática, podem mandar. Pessoal, desejar pra vocês uma boa noite, um bom resto de semana. Nós estamos na metade da semana, é isso mesmo, Morena, é porque eu ando meio confusa das ideias, mas faz parte. Desejar pra vocês um resto de final de semana e agradecer sempre. Agradeça a sua vida, agradeça a sua saúde, agradeça a sua família, agradeça nós estarmos aqui, nós estarmos vivos e nós estarmos bem, tá bom? Um grande abraço para cada um de vocês, fiquem com Deus, durmam bem e descansem. Até amanhã, um grande abraço, tchau!